Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Flamengo no Maracanã domingo. Teremos Flamengo e Palmeiras no Maraca pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve uma baixa aí nessa manhã, o Everton sofreu uma lesão na mão e agora vira dúvida para domingo, né? Se ele não puder jogar, tem o Carlos Miguel ou o Marcelo Lomba. Vamos ver quem o Abel Ferreira vai escolher se realmente o Everton não puder jogar. Vamos aí trazer o Nicolete trazendo as informações, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago os jogos de hoje, dia 17 de outubro. Que também tem informação no Palmeiras e com talvez um novo desfalque, Vinícius, é isso para o jogo no Rio? Pelo menos uma dúvida, viu, Bruno? A apuração da nossa equipe. Everton é dúvida do Palmeiras para esse confronto contra o Flamengo. Ele tomou uma pancada na mão na partida contra o Juventude, jogou contra o Bragantino com dores nessa mão, e aí é dúvida. Ele será avaliado nesta sexta-feira, também tem o treinamento do sábado, mas por enquanto aí não tem certeza da presença do goleiro titular do Palmeiras. E aí fica a questão, quem será o substituto? Tem o Marcelo Lomba, que jogou 4 jogos nessa temporada, não atua desde a partida contra o Vitória, 2 meses e meio, ou o Carlos Miguel, contratação do Palmeiras nesse meio da temporada. O Palmeiras gastou aí 35 milhões de reais para trazer o goleiro do futebol inglês, um goleiro que tem grande expectativa aqui no Palmeiras. O Abel Ferreira já elogiou ele, está treinando muito bem, mas será que vai fazer estreia num jogo tão importante como esse contra o Flamengo? Um detalhe, Bruno, nos 2 jogos de Libertadores, 2 últimos do Palmeiras contra o River Plate, poderia ficar apenas um goleiro no banco de reservas, e o escolhido nas 2 partidas, tanto na Argentina quanto no jogo no Allianz Parque, foi o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba está à frente do Carlos Miguel, até por tudo que envolve aí a história do goleiro reserva do Palmeiras. Então fica essa dúvida já para o jogo, se o Everton terá condições de jogo para enfrentar o Flamengo. Repito, ele será avaliado nesta sexta-feira à tarde aqui na Academia de Futebol. Bruno. Boa, Vinícius, continua com a gente, o Pedro também, para a gente falar desses casos, aí o caso do Everton também. Acho que para além do que a gente vai debater sobre a qualidade do goleiro, enfim, mas é um cara muito grande. Acho que das ausências que a gente vem quase sempre debatendo no Palmeiras, ou por data FIFA, ou por suspensão, enfim, a do goleiro conta muito, né? Toda uma sequência ali sendo titular da equipe. Então, acho que se de fato... O Palmeiras ele foi muito bem no mercado, ele pegou um jovem goleiro já com um destaque absurdo, o caso do Carlos Miguel. Acho que até poderia ser legal o momento para ele, acho que ele é um... Que pressão, hein? Mas eu acho que ele dá conta do recado. Eu acho que não passa assim por isso, se eu tivesse que escolher, tá? Eu não pesaria isso. Não, acabou de chegar, eu acho que ele daria conta do recado. No Corinthians ele foi lançado numa fogueira absurda para substituir o Cássio no momento que o Corinthians precisava que um goleiro fosse destaque ali, né, da parte técnica do momento. Mas sim, perder o Everton acho que é uma grande baixa para o Palmeiras. Precisa ver também, né, Jailson, se vai ser confirmada a lesão do Everton, e vou colocar o Vinícius na conversa para também saber se é o Carlos Miguel, né? Eu ia falar isso. Claro. O Carlos Miguel, o seu Lomba, né? Como o Vinícius trouxe, na Libertadores só tinha espaço para um goleiro. Quem ficou no banco foi o Lomba e não o Carlos Miguel. Tem isso, Vinícius, porque quando o Carlos Miguel chega, tem aquela ideia de que seria para a próxima temporada. Será que ele já entraria agora? Bruno, o Abel falou sobre isso, né? Foi uma oportunidade de mercado o Palmeiras contratar o Carlos Miguel. Nesse momento, ele seria um goleiro contratado para o ano que vem. O Palmeiras ia no mercado atrás de um goleiro para ser um substituto natural do Everton, e o Palmeiras antecipou isso, mas falou, vai ficar com a gente, vai treinar. É claro que isso conta demais, vai ter uma adaptação, um período de adaptação, e a ideia é que no ano que vem ele fosse entrando aos poucos ao time, pegando o jeito, o ritmo de jogo, também a maneira que o time joga, né? Tem a ligação direta que o Rogério Ceni falou do Everton com o ataque, mas falando sério, o Everton tem um jeito peculiar de sair jogando no time do Palmeiras, onde ele quebra a bola, onde o Palmeiras disputa a segunda bola. Então é muito importante o Everton no time, não só
para a função de defender no gol, mas também para a má jogada do time do Palmeiras. Inclusive, às vezes ele sai dos pés deles, saem as jogadas de gol do Palmeiras, como foi no título contra o Santos, numa jogada do Endrick. Então, é muito importante essa função também. E aí o Carlos Miguel chegou, está treinando muito bem, o que a gente tem de informação é que ele está destaque nos treinamentos, mas aí tem também a fila de prioridades. O Marcelo Lomba está aqui 3 anos no Palmeiras, reserva, sabe como o Palmeiras joga, sabe como o time entra em campo, sabe exatamente esse movimento que o Ayrton faz de quebrar a bola, onde a bola vai chegar, onde tem a segunda bola. Então isso também é importante. E aí a gente viu na fila ali, ele deixou a prioridade para o Lomba, porque poderia apenas um goleiro ficar no banco de reservas nas partidas de Libertadores, nas quartas de final contra o River, e nas 2 partidas o Lomba ficou na reserva. Aliás, o Abel, inclusive, foi questionado sobre isso, ele não criou nenhuma polêmica, mas o Lomba está na frente, está na fila para entrar em campo. Agora, de repente, o treinador palmeirense pode surpreender também, colocando o Carlos Miguel, estreando logo num jogo tão importante. Como vocês falaram aí, ele dá conta, tem experiência para isso, foi reserva do Cássio e entrou quando precisou e deu conta do recado. Também foi assim na Inglaterra e pode ser assim aqui no Palmeiras. Mas fica essa dúvida aí. Carlos Miguel ou Marcelo Lomba? A gente não sabe. Em todo caso que envolve essa manhã agitada lá no Flamengo. Os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Palmeiras são 3 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Flamengo fez 13 gols, o Palmeiras 8. Olha só, a última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Então já faz aí 10 anos, né, que o Palmeiras não consegue vencer lá. Bom, eu estava conversando então com o pessoal da ABCD, Mari, Jailson, e acho que é importante que o Pedro também esteja ouvindo para a gente tentar entrar aí nesse assunto e esclarecer, porque o Flamengo está incomodado pela maneira como ele foi abordado hoje pelos agentes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Bom, esse e já deu problema no Flamengo recentemente, né, no ano passado, principalmente no Gabigol. Talvez a gente no futebol não esteja tão acostumado com isso, né? Mas nos outros esportes isso é, assim, absolutamente corriqueiro, normal. E até conversando com o pessoal da ABCD, eles entendem que, é curioso, mas nas outras modalidades esportivas, o atleta entende a importância disso e sabe que esse rito é extremamente formal, que nada pode sair ali de como é preparado e de como é programado, porque justamente você pode colocar em xeque a veracidade ou a credibilidade do exame, e foi por isso que o Gabigol teve aqueles problemas todos, né? E aí, mais uma vez, isso acontece agora com o Flamengo reclamando dessa falta de privacidade. A ABCD prepara uma nota para explicar por que foi hoje, né? E aí eu até questionei, né? Por que hoje? E aí a pessoa até me respondeu assim, olha, se fosse criar uma estratégia para prejudicar um time ou outro, você não faria isso na véspera de um jogo decisivo onde todo o ambiente está controlado. Você faria isso eventualmente nas férias de um jogador onde, por exemplo, o jogador está mais vulnerável a ter cometido algum erro, né? E eu precisei explicar que a questão não é essa de tentar achar alguma coisa, mas a questão da falta de privacidade. Quer dizer, a ABCD mal sabe dessa guerra de bastidor. Ela não está preocupada com isso. O trabalho dela é outro. De um tá acusando o outro, exatamente. E aí a resposta aqui foi o seguinte, ó. Isso não é motivo para a ABCD deixar de fazer o trabalho. Um trabalho que é sério e deveria ser aceito pela sociedade como relevante para garantir a saúde e a integridade do ambiente esportivo. Qualquer acusação nesse sentido, contrário, precisa ser feita com provas e responsabilidade, que certamente não existem, porque a alegação não faz o menor sentido. E eles reforçam que todos os clubes da Série A já passaram por esses mesmos exames, esses testes. E é que a gente nem fica sabendo, né? Mas é normal, como o Pedro mesmo falou, né? É normal o time estar lá treinando e chegar a agência antidoping para fazer o exame. Mas isso irritou o Flamengo. O que é que vocês acham? Essa aspas, né, que a gente escolheu para colocar ali no nosso GC, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Assim, acho que não... Você já explicou muito bem como é o trabalho, né, como as coisas acontecem, protocolo, enfim. Não, o trabalho não faz parte de você ligar e falar assim, oi,
Vou incomodar indo aí hoje? Me conta um pouco aí, se vou atrapalhar? Pelo contrário, é surpresa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez o Flamengo se coloca nessa condição, né? De ter que ditar o ritmo de como algumas coisas dentro do futebol brasileiro funcionam. E é chato. Nenhum atleta gosta de passar por isso, mas os atletas, eles entendem a importância. Por exemplo, tem um determinado teste, que é um teste de sangue, a gente explicou isso na época do Gabigol, que de fato o agente cola no atleta e fica. Porque muitas vezes depois de um treino intenso, é preciso que você espere um período de 2 horas para alguns índices ali no sangue voltarem a estarem regulados e aí serem afetados, né? E aí, assim, tá bom, o atleta tá aqui, então beleza, o agente tá do lado. Ah, mas eu vou tomar banho. O agente entra no box junto e fica lá vendo o atleta tomar banho. Ah, mas eu vou almoçar. Sim, justamente para evitar que exista qualquer tipo de alteração, contaminação e que o resultado seja válido. Tem uma história, eu contei, acho que eu já contei isso daqui, que foi assim um escândalo e que envolveu o ciclismo faz um tempo, já em 2008. O Kevin Van Impe é um ciclista belga, de uma família bem tradicional no ciclismo, os tios, pais, assim, é uma família super tradicional. Em 2008, sabe onde ele foi abordado? No crematório do filho. Sério? Ah, meu Deus. Exatamente, Jailson. Ele estava cremando o filho, que tinha 1 ou 2 anos na época, cremando o corpo do filho, e a Agência Mundial Antidoping, na época, falou assim, olha, a gente precisa fazer um teste surpresa, sabemos que ele vai estar ali. E foram lá fazer, e aquilo, claro, gerou uma foi um escândalo, uma repercussão. Os atletas fizeram uma greve, fizeram protestos, porque entenderam que era um ambiente de extrema fragilidade para o atleta profissional. Mas eu estou contando essa história para mostrar que, assim, são em casos extremos que a agência vai. A gente esse distanciamento, né? Não é, mas eu estou treinando e o jogo é importante. Sim. Pro agente antidoping, ele nem sabe se o jogo é no domingo ou se é no sábado, ou se o time está 3 ou 10 pontos de diferença. Ele vai lá fazer o teste como tem que ser feito pela limpeza e credibilidade do esporte. É assim que a agência trabalha, não a agência brasileira, a agência mundial trabalha. Eu entendo que Felipe Luiz, o pessoal ali da comissão, jogadores, podem de fato ter ficado incomodados, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito restrito e fechado, é a véspera de um jogo importante. Mas o Flamengo, como clube ali, como instituição, eu acho um absurdo ele se posicionar dessa forma. Assim, eu acho um absurdo. Você trata isso da maneira interna ali, você divide, né, a sua insatisfação ali internamente, mas você emitir uma nota se mostrando indignado com a atuação, que isso desorganizou a rotina do clube. Assim, o Flamengo não dita o ritmo do futebol brasileiro em nenhuma esfera nesse sentido. Assim, não é ele quem mexe em cronogramas que não dependem do Flamengo. Então, assim, eu acho lamentável essa postura. As pessoas ainda me passaram o seguinte, buscar argumentos para descredibilizar o trabalho da ABCD é um contrassenso. Não é razoável dissociar isso do esporte. Ser testado a qualquer tempo é prerrogativa indispensável do jogo limpo. É isso. Foi o que o pessoal lá de dentro da ABCD me passou e eles vão emitir uma nota. Eu deixei o nosso espaço aberto. Tá? Vocês querem entrar no Sport Center, falar, explicar, né? É importante que vocês falem. Eu questionei, os outros clubes também passaram pelos mesmos testes? A resposta foi, todos os clubes da Série A passaram exatamente pelos mesmos testes e passam. Acontece que agora no Flamengo acontece bem na véspera do jogo e aí é mais um ingrediente nessa polêmica toda, Jailson. Mas depois de tudo que você falou, depois de tudo que você já explicou, não tem nem por que a gente ficar batendo nesse ponto. A questão para mim é, tudo bem, os jogadores, o Felipe Luiz, enfim, ali a gestão do futebol pode ficar incomodada, né, de ter estranhos com acesso ali, tudo bem, na véspera da final do campeonato, mas se todos os clubes passaram por isso e como você explicou muito bem, algo que tem que ser feito de surpresa e é algo que todos os clubes passam, não tem por que, por exemplo, na minha visão, ter nota oficial para reclamar de algo que é comum a todos os clubes. Então, assim, a nota oficial para mim, nesse caso, né, é um equívoco e em relação aos jogadores, ao departamento de futebol como um todo ficarem incomodados, eu até consigo entender.
Essa parte pra eu quem tá entendo. lá é chato, Pra claro quem que tá é. lá é chato. Isso daí eu consigo entender. Não, agora, a nota Mas não é só de oficial, coisas pra legais, querer- né, que o atleta Não, claro vive. que Pra querer mandar quando tem que ser pego de surpresa, não é surpresa, né? Claro. Exato. Porque a gente fala, né, e a gente destaca quanto é difícil, apesar do Flamengo ter tido agora 10 dias na data FIFA para trabalhar, né? Mas às vezes esse treino da antevéspera, muitas vezes é o mais importante até do jogo. Porque o Flamengo, claro, preparava muito do trabalho do Felipe para o jogo nesse período, foi para o jogo contra o Botafogo. Passou o jogo contra o Botafogo, ele vai fazer o trabalho para o jogo contra o Palmeiras. E muitas vezes esse treino de sexta é importante. Então é claro que para o trabalho dele é ruim, mas é necessário. Aí entra muito de teoria da conspiração também, né? Isso. Foram 10 dias, poderia ter ido lá em qualquer um desses dias, vai logo na sexta-feira, Poderiam. antes do jogo contra o Palmeiras e tal. Mas, enfim, aí já entram outras questões que aí ficam perigosas de você falar, caso você não tenha prova de nada, né? Seria até um desserviço da nossa parte falar algo desse tipo aqui. Então, eles vão, quando é combinado por eles. Se o combinado foi de ir na sexta-feira antes do jogo, como você já trouxe todas as informações do lado, né? É a ABCD, né? ABCD, ABCD. Agência Brasileira de Controle de Então, Dopagem. é o trabalho dos caras, a prestação de serviço que eles têm que fazer para justamente, né, deixar todo mundo na mesma página ali em relação ao controle antidoping. É simples. Eu contei aqui como funciona, né, o ritual no mundo inteiro e o lado de como a ABCD se pronunciou e por que, né, escolheu essa data ou por que faz nesse momento o teste, né? Então, essa é a versão do lado da ABCD. Explico aqui como é feito, não só no Flamengo, mas e não só em todos os clubes, mas em todas as modalidades Esporte de alto esportivas. rendimento. Não tem o que falar, né? Assim, é protocolo. Se o Pedro estiver com a gente quiser acrescentar, e tem a questão do Everton também, né? E aí indo para o lado do Palmeiras, Mari. Hein, Pedro? Não sei se você, em cima disso, do que a gente falou e das informações que a gente traz aqui de como a ABCD vê o caso, você quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Trazer aí os jogos desta sexta-feira, dia 17 de outubro. Teremos pela Série B Amazonas e Novo Horizontino. Aí Goiano, terceira divisão, Pernambucano, Espanha teremos Oviedo e Espanhol, Alemanha, União Berlim e Borussia Monte... Tô difícil até enxergar. Monte Gabalache, sei lá. É difícil até enxergar, porque só precisando de óculos mesmo. Aí na França, Paris, PSG no caso, né? PSG Estrasburgo. Aí na Argentina, Racing e Aldovisco. Rapaz, precisando usar óculos. Argentino Júnior e New Old Boys. Lanús e Godoy Cruz. Os jogos de hoje aí dessa sexta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.